Olá a todos, eu sou a Beatriz Olá a todos, meu nome é Pedro. e é com muito prazer que temos a oportunidade de apresentar o nosso artigo para o ENSOS 2025. Nós somos graduandos do curso de Design da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e tivemos suporte dos nossos professores orientadores Itamar Ferreira da Silva e Antônio Roberto Miranda de Oliveira. O nosso artigo se intitula como Desenvolvimento de embalagem retornável para armazenamento e transporte de bolos artesanais a partir da biomimética. E surgiu a partir da ideia de utilizar o design para solucionar problemas do cotidiano. Em nossas pesquisas, identificamos que em 2021 existiam mais de 223 mil empresas no setor de confeitaria e panificação, demonstrando o crescimento desse segmento no Brasil e no mundo. Contudo, apesar desse crescimento, os profissionais dessa área enfrentam diversas dificuldades, como em relação ao transporte de seus produtos, pouco espaço para a produção, falta de estratégia de marketing digital e outros fatores que se tornam desafios diários para essas pessoas. Então, pensando nesse aspecto, nós desenvolvemos uma proposta de produto utilizando a biomimética, uma metodologia que usa sistemas da natureza para a criação de ideias inovadoras. A fim de compreender melhor como o desenvolvimento desse produto ocorreu, nós dividimos em quatro partes: setor de confeitaria, biomimética, sistema natural escolhido e a proposta de produto. Em primeiro lugar, nós vamos ter o setor de confeitaria. Como comentado, esse segmento tem crescido cada vez mais ao longo dos anos, porém há uma escassez de estudos e soluções em relação a essa área. Em nossas pesquisas, identificamos os três principais desafios enfrentados pelos profissionais desse setor: falta de estratégia de marketing digital, altos custos de insumos e equipamentos, ausência de espaço adequado para a produção. Desse modo, percebe-se como esses profissionais enfrentam dificuldades em áreas como produção, venda e transporte de seus produtos. Pensando nisso, nós identificamos que o principal produto comercializado nesse setor é o bolo artístico, também conhecido como artesanal ou confeitado, que consiste em uma combinação de ingredientes e processos químicos para produzir o alimento, considerado como perecível por ter um alto teor de água em sua composição, o tornando ali mais rápido para se decompor caso ele não seja armazenado corretamente. Também sendo considerado de estrutura frágil, porque ele normalmente é decorado ali com chantilly, pasta americana, chocolate, o que torna ainda mais perecível e a sua estrutura também mais frágil. Então, assim, ele é considerado um produto difícil de transportar, porque ele vai correr riscos de desmoronamento, de quebra de estrutura, e aí, se ele não for armazenado corretamente, também ele pode se estragar no momento do deslocamento. Assim, para vender esse produto, os profissionais utilizam embalagens específicas para auxiliar no momento de transporte, ou seja, a cada venda de um bolo é adquirida uma nova embalagem, e como comentado, um dos principais desafios enfrentados pelos confeiteiros é a compra de produtos e equipamentos específicos para a produção e venda de suas mercadorias. Então, pensando nessa questão, como podemos utilizar o design e a biomédica para tentar solucionar essa questão do transporte e torná-la mais acessível? Nesse caso, é essencial a criação de um produto que pudesse auxiliar no transporte de bolos artísticos e resolver a dificuldade das confeitarias em transportar o produto, comprometendo a estrutura e decoração dos bolos. Uma alternativa para desenvolvimento desse produto seria o uso da biomimética, que no caso utiliza de inspirações de sistemas biológicos vindas da natureza para solucionar problemáticas que possam ser aplicadas na criação de novos produtos, nesse caso em específico para o transporte de bolos. Assim, sendo escolhido o sistema de conjugação dos tratocantos aéreos. Então, nessa terceira etapa para o desenvolvimento do produto, se deu pela escolha do animal e seu sistema biológico. Nesse caso, a escolha de um sistema biológico que pudesse ser utilizado como referência para desenvolver uma embalagem que pudesse acomodar, proteger e auxiliar no transporte de bolos artesanais seria então o sistema de conglobação dos tratocantos aéreos, um besouro escaravelho conhecido pela sua capacidade de se enrolar em uma estrutura compacta subesférica como método de estratégia defensiva. A forma como esse escaravelho se fecha é algo para se destacar. A união das partes do seu corpo por meio de ranhuras e arestas fazem com que o elitros, o pronoto, a cabeça e as pernas fiquem tão unidos que protejam a parte inferior do animal, que é a mais vulnerável e frágil, se tornando uma estrutura subesférica bastante resistente. Agora, nessa última etapa, seria então o desenvolvimento do produto final.
que diante da referência apresentada, surge a oportunidade então da criação de uma embalagem inspirada no sistema de conglobação dos cetocantos aéreos, inovando ao que já existe no mercado de embalagens que incentivam o descarte por sua difícil limpeza para possível reutilização, o que seria um dos principais requisitos para a geração dessa nova embalagem. Compreendendo também a necessidade de sistemas de encaixes para ajudar na proteção do produto armazenado, superfícies antiderrapantes para gerar atrito durante o manuseio, material transparente para a visibilidade do produto, fácil limpeza para ajudar na reutilização, fácil armazenamento visando poder ser guardado enquanto não estiver em uso, e o mais importante seria a aplicação do sistema biológico de escaravelho. A proposta final, então, ela foi definida após cada ideia gerada ter sido analisada a partir de uma matriz de seleção criteriosa, levando em consideração os requisitos e parâmetros estabelecidos, no qual a proposta final se mostrou a alternativa que melhor atendeu aos requisitos técnicos e parâmetros funcionais, sendo selecionada para desenvolvimento final. No desenvolvimento final, a proposta foi conformada com 4 abas, como as 4 pastas do escaravelho, onde essas abas se fecham em um formato de cúpula, impedindo do produto armazenado ser danificado por qualquer tipo de acidente externo. A embalagem ela contém alguns sistemas de movimentação, como eixos com encaixes de pinos presentes nas abas laterais. Há presente também anteparos por causa do seu formato orgânico. As abas elas não se abrem por completo, evitando acidentes. Para a cúpula poder ser travada na base e evitar ficar abrindo enquanto a sua utilização, apresenta um sistema de trava por clique de fácil manuseio, simples, porém resistente, a ponto da embalagem não se abrir sozinha, sendo possível por causa da elasticidade presente no material escolhido, nesse caso foi o plástico PET. Ainda na presilha de travamento, há a presença de pinos de encaixe para a presilha fixar na aba central da cúpula, unindo todas as abas e evitando que tudo se abra acidentalmente. Ainda sobre a base, existem rebaixos de dois tamanhos diferentes para acomodar dois pratos de bolos, os quais podem ser retirados ou colocados a partir desses espaços ergonômicos para entrada e saída das mãos. Os pratos ficam encaixados por pressão, pela diferença de alguns milímetros entre o prato e o rebaixo, tendo rebaixo para pratos de 26 a 28 centímetros de diâmetro. Na parte inferior da base, há uma textura antiderrapante para evitar que a embalagem deslize em superfícies lisas, a qual foi inspirada tanto no formato quanto nas esferas presentes no abdômen do escaravelho, como pode ser visto na imagem. Desse modo, o uso da embalagem ocorre em 6 etapas: a abertura da embalagem pela aba central, a abertura das abas laterais, o encaixe do prato do bolo na embalagem, movimentação das abas laterais para fechar a cúpula, a movimentação também da aba central para fechar a embalagem pelo sistema de clique pela presilha e fechar toda a embalagem para transportar o bolo com segurança, segurando pela parte de baixo. Para melhor representação, nós desenvolvemos um modelo 3D da embalagem que facilitou a compreensão do produto no ambiente, do seu tamanho e como ele ficaria em conjunto com o bolo. Portanto, com esse estudo, concluímos que conseguimos desenvolver uma proposta interessante para melhorar a segurança e facilitar o transporte de bolos artesanais, se dando a partir de uma escolha de sistema natural para a concepção de um novo produto. Apesar de besouros e comida não se relacionarem muito bem devido à questão de higiene, a nossa proposta incorpora os principais aspectos morfológicos e funcionais, trazendo tanto características visuais do escaravelho quanto o seu processo de conglobação para ocorrer a proteção do bolo dentro da embalagem. Contudo, ainda há desafios a serem solucionados com essa proposta. Como é uma embalagem com formato em específico, ela vai ser produzida sob demanda, que vai depender ali de um investimento de alto custo dos profissionais, que podem não ser viáveis para todo mundo. Além disso, há a questão do empilhamento, quando for armazenar essas embalagens após seu uso, visto que seu formato dificulta esse empilhamento. E por fim, tem a questão do descarte, que mesmo que ele seja feito, a embalagem seja feita de um material que possa ser reciclável e tenha toda a simbologia técnica de identificação, isso não garante que ele vai ser de fato reciclado. Então, é necessário uma infraestrutura do local para garantir o descarte e a coleta correta. Assim, finalizamos percebendo que a biomimética possui um alto potencial para desenvolver produtos criativos, funcionais, principalmente para problemas vivenciados no cotidiano, em que, nesse caso, um escaravelho tão pequeno conseguiu ser utilizado como inspiração para o desenvolvimento de uma embalagem de bolos artesanais.
Para a nossa pesquisa, nós utilizamos referências como artigos, sites e livros, e assim finalizamos a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e muito obrigada pela atenção. Muito obrigado pela atenção.